Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa comunidade, da nossa igreja. É muito bom a gente ter esse tempo, de reflexão, de aprendizado na presença de Deus, de aprendizagem na presença de Deus. Ora comigo, para que o Espírito possa falar conosco, para que a palavra salte, para que a palavra penetre em nossos corações, para que isso seja possível. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Então vamos orar para que Deus nos conduza neste momento. Papai, nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos um louvor. Nós clamamos agora, Pai, que o Teu Espírito possa se revelar a nós, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que a gente esteja atento à Sua voz. Não sei onde meu irmão ou minha irmã está neste momento, está em casa, dirigindo ou fazendo alguma outra atividade. Pai, use este momento para que a Sua voz penetre no ouvido da Sua igreja. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo de hoje é baseado na semana 38 do Circuito Bíblico, tá bom? Você que está acompanhando, nós finalizamos Ezequiel. Então, o estudo de hoje, a gente ainda está em Ezequiel, ok? Beleza? Na semana passada, eu falei em Ezequiel e hoje também vai ser baseado no livro de Ezequiel, tá bom? Então, abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37. Só lembrando um pouquinho do contexto. Ezequiel, profeta, foi chamado para ser profeta num tempo onde que o povo de Judá foi levado foi cativo à Babilônia. Eles estavam lá, foram levados para o cativeiro na Babilônia. Então, é nesse contexto onde os babilônios invadem Jerusalém, eles levam o primeiro grupo, depois eles voltam, invadem novamente, eles destroem o templo, levam mais um povo. Então é nesse contexto onde o povo de Judá, o povo de Israel, eles estavam lá na Babilônia, vivendo um outro contexto, uma outra cultura, uma cultura onde o povo servia a outros deuses. Tá bom? Então, nesse momento onde Deus chama Ezequiel para o ministério, para ser profeta, então Deus dá várias palavras de exortação ao seu povo. Deus dá também visão a Ezequiel para aquilo que está acontecendo lá em Jerusalém. E Deus também traz palavras de esperança para o povo através de Ezequiel. Então, o texto de hoje, lá no capítulo 37, a gente vai falar sobre uma das visões mais famosas, reveladas ao profeta Ezequiel, que é do Vale de Ossos Secos. E vamos ver aquilo que Deus pode falar conosco lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Ok? Então, mesmo que você já tenha lido um texto, quando você lê de novo, é sempre um novo momento para um novo despertar, para aquilo que Deus está fazendo em mim e em você. Amém? Então vamos lá, Ezequiel, capítulo 37. A gente vai lendo e conversando, tá bom? Vamos lá. Capítulo 37, versículo 1. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ok? Então, vamos lá. Ezequiel estava lá, o Espírito levou ele a uma visão. E nessa visão, o Espírito leva Ezequiel para um vale, e nesse vale há vários ossos, e esses ossos representam a morte, esses ossos estão secos. Então, o significado desses ossos, só para a gente entender, para aquele contexto, é sim a morte do povo judeu, os mortos que foram, os corpos que foram mortos em batalha, e mais ainda reflete os mortos por conta da condição de desobediência espiritual do povo,
ok? Então, é uma grande representação dos mortos em batalha e uma grande representação da condição do povo. Eles estavam vivendo há muitos anos uma realidade de morte e espiritual. Então, só nesses primeiros 2 versículos, tem 2 coisas que a gente pode refletir para a nossa realidade de hoje já, ok? Primeira delas, primeira realidade. Ezequiel foi levado pelo Espírito e o Espírito mostrou a condição do povo, que era uma condição de morte, ok? E o povo estava vivendo aonde? Naquele momento, na Babilônia. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala que o povo estava vivendo na Babilônia, não significa que eles estavam sofrendo na Babilônia necessariamente. Muito pelo contrário, os babilônios queriam que o povo judeu se sentisse em casa. Essa era a estratégia do povo babilônio. Eles queriam que o povo judeu chegasse, casassem com as filhas de lá, que eles tivessem bons trabalhos, que eles construíssem casa, né? E nesse processo de se sentir em casa, o povo judeu ia o quê? Se perdendo mais e mais daquilo que Deus tinha para o povo. Era essa grande estratégia. Então, para que o profeta levado ao Espírito vê a condição humana e espiritual do povo, é muito interessante, porque da mesma forma que o Espírito levou o profeta e o profeta viu a condição, nós também precisamos que o Espírito abra os nossos olhos para que a gente enxergue aonde tem morte em nosso redor. Porque se o Espírito não nos revela onde existe morte, ou quem está em condição de morte, nós vamos nos confundir, e vamos confundir a morte com a vida. Pensa só, o povo judeu começa a se sentir em casa lá, e aí muitos deles esquecem que na verdade a casa deles não é ali. A casa deles, Deus prometeu que ia levá-los para casa. Só que aí muitos começam, então, a adquirir os costumes da época. E aí, nesse mesmo tempo, vocês vão ler em Daniel, que Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles estão nesse mesmo contexto, em lugares diferentes, mas nesse mesmo contexto, onde os judeus estão se entregando à adoração dos outros deuses, mas alguns não. Porque eles começam a se sentir em casa e adotar os costumes daquele povo. Então, para que o povo enxergasse que aquilo, na verdade, não era vida, era morte, o Espírito precisou abrir os olhos do profeta, e o Espírito precisou, então, abrir os olhos do povo, para que eles enxergassem que aquilo não era vida, era morte. E hoje nós também, enquanto vivemos nessa nossa grande Babilônia, nós não somos aqui, nós somos forasteiros. Eu falei isso um pouco na semana passada. Se a gente não tomar cuidado, se o Espírito não abrir os nossos olhos, a gente começa a se sentir muito em casa aqui. E aí a gente começa, então, ao invés de viver a vida baseada na eternidade, a gente vive a vida baseada aqui. Então, não é só que a gente está trabalhando e vivendo aqui temporariamente, não, a gente faz da terra o nosso céu. Então a gente luta com todas as nossas forças para vivermos a nossa vida no full potential. A gente quer viver todas as experiências na máxima, achando que os prazeres maiores serão aqui, que a segurança maior será aqui, que a nossa identidade vai ser encontrada aqui, a gente faz da nossa vida aqui o nosso céu, e nós nos esquecemos que aqui é temporário. Então, se a gente não enxerga que lá no nosso trabalho, mesmo que o dinheiro seja dado por Deus, e mesmo que o trabalho seja um chamado de Deus, nós não estamos no céu. Ok? Então, o contexto, o reino que gere a humanidade hoje, e o sistema, seja financeiro, seja a arte, todas as esferas hoje ainda as esferas são regidas pelo mal, não tem jeito. As coisas não necessariamente são do mal, mas o que gere e que leva as pessoas é o mal. Se não existe o bem, há o mal. Então nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos revele, para que enquanto a gente vive a nossa vida nas esferas que a gente atua, a gente viva para a glória de Deus e não confunda onde há morte com vida, porque senão a gente se perde da vida. Tá bom? Então, o Espírito precisou revelar ao profeta onde realmente há vida, onde há morte. E outra coisa que é importante
conversar nesses 2 primeiros versículos é que lembra que o profeta está falando para o povo de Deus. Ok? Para o povo de Deus. E a condição espiritual por conta da desobediência era a condição do povo de Deus. Irmãos, hoje tem muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que se dizem convertidas, mas estão mortas. Hoje, há vários templos religiosos bonitos, com música boa, com iluminação, com produção, com técnica, com um excelente comunicador no palco, pregando o evangelho da imagem deles, da mente deles, porém o Espírito de Deus não está lá. Templos cheios de gente, mas vazios da presença. Pessoas que se dizem que são convertidas, mas o apóstolo Paulo vai falar sobre a falsa piedade, a falsa humildade. Isso era do tempo da igreja do primeiro século, e é o tempo que acontece isso hoje também. E isso aconteceu também com o povo de Israel lá, o povo judeu, onde eles, os grandes... Em Ezequiel mesmo, em alguns capítulos anteriores, você vê Deus confrontando os pastores e líderes, falando que a conta era deles, a culpa era deles. Então, líderes levando o povo ao engano, líderes levando o povo ao erro, líderes mortos conduzindo as pessoas, as ovelhas, à morte. Isso acontece hoje, irmãos. Por isso que lá em Apocalipse é um grande alerta para a gente também. Para mim, para você e para a comunidade evangélica. É um grande alerta. Precisamos discernir aonde há vida e onde há morte. Aonde a presença está e onde a presença de Deus não está. Em Apocalipse, Deus vai falar assim, que lá no capítulo 3, Deus confronta a igreja de Sardes. Não sei se vocês lembram, Apocalipse capítulo 3. E lá, Deus fala assim, ao anjo daquela igreja, né, ao líder daquela igreja, Deus fala assim, eu conheço as suas obras. Vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Meu Deus do céu. Que Deus, pela misericórdia dele, nos livre desse engano. Onde a aparência do lado de fora é de estarmos vivos, porém estamos vivendo uma vida de morte, de engano, de escuridão. Isso aconteceu e isso acontece. Precisamos que o Espírito nos revele. Então, a condição que Deus revela ao profeta é uma condição de ossos, uma condição de morte, onde aparentemente não há esperança. Versículo 3 vai dizer assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Ezequiel, ele estava ligado que o único capaz de dar vida era o autor da vida. O único capaz de fazer ressuscitar aqueles ossos era aquele que soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Então, assim, dentro desse cenário caótico, sem esperança, o profeta sabia que a única esperança vinha do próprio Deus. Aquele que dá a vida pode tirar. E aquele que dá a vida pode soprar a vida. Então, Deus é aquele que onde não há esperança ao nosso redor, onde aparentemente a situação não tem como reverter, um coração duro que não se converte ao Senhor, uma situação difícil na sua família, uma situação difícil, uma luta, uma batalha que você vem travando há tanto tempo, onde você vem experimentando escuridão e morte, seja algo interno, seja dentro da sua família, ou seja em qualquer contexto, nós precisamos saber que o único capaz de reverter a história de escuridão, de morte em vida, é o próprio Deus. E Deus vai mostrar que Ele pode fazer isso, e Deus vai mostrar
como ele faz isso? Vamos ver então, nos próximos versículos, qual foi o processo de restauração da vida revelado por Deus a Ezequiel. Versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então, estamos falando de um processo onde Deus ressuscita o morto, onde a morte Deus traz vida. E a primeira etapa aqui que Deus fala para o profeta: profetize para esses ossos secos, ossos mortos, ouçam a palavra. Deus aqui está revelando o poder da palavra. Sem a palavra não tem como existir a vida. O povo chegou naquela condição de morte espiritual porque eles abandonaram a palavra. O povo estava vivendo aquela realidade de consequências ruins, atrás de consequências ruins na vida deles, e de muitos sem esperança já, né? Porque eles abandonaram a palavra. E quando o povo abandona a palavra, o povo cai em engano. Quando o povo abandona a palavra, o povo começa a ouvir os corações enganosos da humanidade e deixa de ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. É isso que aconteceu lá e é isso que acontece hoje. O povo que abandona a palavra cai no engano. E se a gente cai no engano, a gente, ao invés de vivermos uma vida abundante, prometida por Jesus, ao invés de vivermos vida na vida, nós vivemos uma vida de morte, uma condição da consequência do pecado de Adão e Eva. Morte aqui. Tem a morte física, que todos vamos passar por isso, nossa carne. Porém, nós que cremos no Senhor Jesus, nós não morreremos mais, porque encontramos a vida, e a vida é eterna. Aquele que cai no engano, aquele que abre mão da palavra, cai em desobediência, e ao invés de experimentar da vida dada pelo autor da vida, você e eu podemos experimentar da morte, da mesma forma que o povo de Judá experimentou a morte, a consequência do pecado deles. Por isso que Jesus, numa conversa e num confronto com os fariseus, lá em Mateus, ele vai dizer assim, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra, os religiosos da época de Jesus caíram em engano. Por não conhecer a palavra, o povo de Judá naquela época foi levado por consequência do pecado, porque eles abandonaram a palavra. A palavra é essencial, a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. A nossa grande sabedoria que vem de Deus é através da palavra. Sem a palavra, nós estaremos numa condição de perdição e viveremos morte na vida. Isso, na verdade, meus irmãos, é uma grande responsabilidade,
porém um alívio para nós que vivemos aqui, na condição de ensino, de condução do povo. Às vezes a gente pode cair na tentação da Babilônia, de querer se tornar uma igreja atraente, de querer se tornar uma igreja influente, não por conta do evangelho, mas por conta daquilo que as pessoas vão dizer sobre nós. É uma pressão da Babilônia, porque a Babilônia ela é atraída pelo que vê. A Babilônia, você precisa provar o seu valor. E se eu não gostar, eu não vou. Se eu não gosto da música, eu não vou. É a cultura da Babilônia. Se o ministério infantil não for bom o suficiente, eu não vou. Cultura da Babilônia. Se o pregador não for tão influente, ou não for tão afluente, eu não vou, porque é a cultura da Babilônia. Se a música, se a banda não tiver guitarra, eu não vou. Se as cadeiras não forem confortáveis, eu não vou. Então, tudo isso é a cultura da Babilônia, mas isso aqui, essa palavra, é uma palavra de alívio para nós comunicadores e alívio para a vida da igreja. Porque o que a igreja precisa é da palavra. Nada mais. Nada mais. Jesus veio o quê? Pregar a palavra e anunciar o reino de Deus. E as pessoas o seguiam, porque ele era a fonte da água da vida, e as pessoas que estavam com sede iam atrás da água da vida. Qual que é o nosso papel? Pregar a palavra, pregar o pão, revelar a água da vida, e as pessoas que estão com fome e com sede virão comer e virão beber da água da vida. Nós não podemos cair na cultura da Babilônia e abandonar a palavra. As igrejas que abandonaram a palavra se tornaram templos muito cheios de gente, porém vazios da presença. E tem igrejas que estão morrendo, igrejas que não tem mais gente lá, que estão lá só por conta de uma instituição. Por quê? Porque não há verdade, não há vida, porque abandonaram a palavra. Então, nesse processo do Deus que ressuscita, do Deus que traz vida para o morto, a primeira etapa é a palavra. Ouça a palavra, o poder da palavra. Só que aí, esse processo ainda não terminou. Não terminou. Então, Deus continua a se revelar ao profeta. No versículo 9, ele vai dizer: a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. E olha essa visão, era um exército enorme, glória a Deus. Para que houvesse vida, o profeta precisou clamar a quem? Ao Espírito. Ao único capaz de soprar vida, o próprio Deus. Nós não seguimos apenas um livro histórico. Nós não seguimos apenas regras. Se o Espírito não vier em nossa direção, e se o Espírito não se revelar a nós, se o Espírito não abrir os nossos olhos, porque é o Espírito que nos revela, é o Espírito que mostra para nós que nós estamos no erro. É o Espírito que abre os nossos olhos para os nossos pecados. É o Espírito que confronta a nossa alma, que confronta o pecado, que traz juízo. Se não for o Espírito Santo, nós poderemos estar lendo um livro e serão palavras vazias. Se não for o Espírito Santo, nós vamos nos tornar pessoas que seguem regras, mas que ainda estão mortas. E o Espírito, a ação é de Deus. É Deus que vem, é pela graça e pela bondade de Deus. A salvação é graça de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Precisamos que o Espírito continuamente, porque se não existe o Espírito, se Deus não está, não há conversão. É um grande termômetro para saber se a presença de Deus está viva e ativa no meio de um povo, é você conversando com o povo e vendo aquilo que Deus está confrontando em relação aos pecados do povo. Se não existe conversão, se não existe confronto de pecados,
se não existe transformações do caráter, não de comportamento somente, porque às vezes é muito fácil, coisa mais fácil é mudar o comportamento. O Espírito muda o caráter, que muda o comportamento. A religião muda o comportamento, mas não muda o caráter. Para que haja transformação e vida na morte, e aqueles que eram mortos venham a viver, o Espírito precisa soprar. E isso, meu irmão e minha irmã, foi palavra de esperança para eles e a palavra de esperança para nós hoje. Por quê? Eu hoje só experimento da vida porque o Espírito Santo soprou em mim. Glória a Deus por isso. Hoje, você só está obedecendo a palavra de Deus porque o Espírito Santo soprou a vida em você. Então, meu irmão e minha irmã, aonde há morte ao seu redor, você precisa clamar ao Espírito de Deus que sopre vida naquela vida, que sopre vida naquela circunstância, que sopre vida naquela situação. Ele é o único capaz de soprar vida na vida do seu filho, por exemplo, que está até hoje longe de Deus, está perdido no coração humano dele, vivendo os próprios desejos, que não se converteu ao Senhor Jesus ainda, que vive na morte, e você, mãe e pai, está vendo e sofre com isso. O que eu e você precisamos fazer? Pregar a palavra e clamar para que o Espírito se revele e sopre a vida. Qual que é a nossa parte? Fazer como Ezequiel fez, pregar a palavra e clamar ao Espírito para que sopre a vida, porque senão não vai ter vida, porque senão aquele morto, os nossos filhos que nasceram no pecado estão mortos. E nós precisamos clamar para que o Espírito sopre a vida neles, mas nós precisamos pregar a palavra também. Para que em contato da palavra, o Espírito faça a parte dele, que é revelar a palavra no coração. Então, eu não sei aonde na sua vida hoje você vê morte. Pode ser que você ama Jesus e ainda experimenta morte na sua emoção, morte na sua mente. Na verdade, a cura completa é só no céu. Aqui Deus vai nos curando de pouco a pouco, porque você vê que o resultado daqui da vida era para que o povo reconhecesse Deus como o Senhor da vida deles. E é a mesma coisa que Deus faz hoje. Ele se revela a nós, para que a gente caia de joelho em adoração, em rendição, reconhecendo que Ele é o único Deus. Para que os nossos olhos sejam abertos, a gente não caia na mentira dos falsos deuses que Satanás tenta agarrar a gente reconhece que Deus, o nosso Deus é o único Deus verdadeiro capaz de dar vida. Precisamos que o Espírito nos revele, senão a gente pode cair na morte. Se a morte que você está enfrentando é algo interno, confesse, clame a Deus que Ele pode trazer vida para onde você está experimentando morte hoje. Se a morte é na sua família, se você está ao redor de pessoas que não foram salvas, não conhecem a Jesus, pregue a palavra com sabedoria, com discernimento, com estratégia, mas sim que a sua vida seja uma vida que reflita a palavra de Deus e dobre o seu joelho e clame para que o Espírito se revele naquela pessoa. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa. Quanto mais íntimo quanto mais próximo, mais a sua vida precisa revelar a palavra. Porque as pessoas às vezes estão cansadas de palavras vazias. Então, para que a sua palavra não saia vazia, a sua palavra tem que sair cheia do Espírito Santo. E a sua vida precisa revelar e expressar o próprio Espírito de Deus. Nós somos as pernas, as mãos e os braços de Deus no mundo, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, no trabalho, na escola e na nossa comunidade. Precisamos crer no poder da palavra, que traz vida, porém a ação completa precisa ser quando o Espírito vem e sopra, porque Ele é o autor da vida, porque é o Espírito que nos convence do pecado e do juízo. Você conhece uma pessoa piedosa, você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando você na mesa conversa e você vê o quê? Um senso de verdade quando elas falam sobre si. Elas sabem da condição humana delas.
E elas sabem que foi só o Espírito Santo. E elas sabem que as curas que elas vêm enfrentando e experimentando foi por conta do sopro do Espírito Santo. Não é só por mera força humana. Você fazendo terapia de autoajuda vai te ajudar no hoje com a sua mente, mas não vai restaurar a sua alma. Não restaura a alma. Terapia não restaura a alma. Terapia não traz vida. Os escapes da vida não trazem vida. Na verdade, elas são um grande engano. E aí você vai de engano em engano, não enfrentando a morte que está em você. Que o Espírito Santo de Deus revele o pecado, seu e meu, para que a cada dia a gente se dobre e clame para que o Espírito sopre vida, onde ainda existe morte. Então vamos lá, versículo 11, 12 e 13, para finalizar. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Então o povo estava ali morto, sem esperança. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Olha a promessa, porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz companheiros. Palavra do Senhor. Deus nos dá a vida para que a gente reconheça que Ele é o único autor e fonte da vida. E olha só, na visão de Ezequiel, aqueles ossos, quando ouviram a palavra, aqueles que cresceram, se levantaram, e aqueles corpos que o Espírito soprou, e eles finalmente tiveram vida, aqueles corpos se levantaram e formaram o quê? Um grande exército. E é isso que Deus está fazendo com a igreja dele, formando um grande exército. Um exército que vai lutar com as armas do reino, não com as armas humanas. Um exército que tem um general, o nosso Senhor Jesus Cristo. E com Ele nós aprendemos como viver nessa Babilônia, livres dos falsos deuses e livres desse sistema que escraviza as pessoas, porque nós temos vida. Então, meu irmão e minha irmã, ouça a palavra, se debruce na palavra, porque há poder na palavra. Clame ao Espírito Santo de Deus, para que Ele revele em você onde ainda existe morte. E clame para que o Espírito Santo abra os olhos das pessoas que estão ao seu redor, que estão vivendo no engano e na morte, para que essas pessoas também se juntem a nós, um grande exército que glorifica a Deus e está voltando para casa. Da mesma forma que Deus falou para aquele povo, eu vou te levar para casa, e Deus levou eles para casa. Deus está formando esse grande exército para nos levar para casa. A nossa casa não é aqui. E glória a Deus por isso, que o Espírito continue a nos revelar que não estamos em casa. Ouçamos a palavra, creiamos no poder da palavra e que a gente clame ao Espírito que revele a nós e às pessoas que estão na morte, que a vida não está aqui, a vida é só em Deus, para a glória de Deus. Amém.